O Apóstolo, capítulo 4. A fração do pão. Desde o dia em que ouvira Estevão pregar, Barnabé não mais gozou paz de espírito. Conhecera o Rabi da Galiléia e sua imagem lhe surgia de contínuo ante os olhos. Viram-o no pátio do templo nos últimos dias de vida, rodeado de seus discípulos e adeptos, pregando. Mas Barnabé não lhe prestara atenção especial, assim como não a prestara a muitos outros que pareciam semelhantes a ele. Nunca faltaram visionários e pregadores naqueles últimos tempos, no pátio do templo. Barnabé também vira o Rabi de Nazaré na terrível sexta-feira que precedera a Páscoa, escoltado no estreito caminho que levava ao Gólgota por soldados romanos armados de varapaus. Naquela ocasião, Barnabé dirigia-se apressado para o templo a fim de preparar seu sacrifício de Páscoa, e aquela cena tanto surpreendera quanto o horrorizara. Por mais que vivesse, jamais se esqueceria daquele homem coberto de alvo manto, cheio de sangue e suor, prostrado no solo sob o peso da cruz. Jamais se esqueceria dos esforços que ele fazia para levantar-se entre as pancadas dos soldados, nem do modo por que erguia a cabeça coroada de espinhos. Parecia ver-lhe ainda o rosto pálido e exângue, emoldurado pelos caracóis da barba e dos cabelos, e com os olhos não cheios de tristeza ou desespero, mas de compaixão. Naquele momento, Barnabé sentiu profundo abatimento e vergonha. Revoltava ao ver assim conduzir para a morte um rabi judeu que se convencera de que era o Messias, a mais alta potestade e a esperança de Israel, aquele cujo advento Israel tanto tempo aguardara. Humilhado pela sua impotência, desgosto e vexado, Barnabé fugira daquele lugar, tentando enxotar do espírito a dolorosa visão. Seguira para o templo em busca de refúgio e de revigoração de sua fé. Mais uma vez buscou a fonte das forças da alma, a fonte da antiga crença. Não, dizia a si mesmo, aquilo que via, o ente sujo de pó e de sangue que os soldados arrastavam pelas ruas, não era a esperança de Israel. Essa esperança ali estava nas chamas do altar, a se elevarem para o céu. E alto e exaltadamente Barnabé entoara naquele dia os versículos dos Salmos, ao cumprir seus deveres de levita na escadaria do templo. Apegara-se a Deus mais fortemente do que nunca. Não, tornava a dizer a si próprio, não era a mais alta glória de seu povo que vira espezinhada pela vil selvageria dos romanos. Como poderia o mais ínfimo e o mais fraco dos homens ser a potestade suprema? Como poderia o mais infamado e humilhado ser a suprema autoridade? Mais de uma vez se encontrou com os discípulos do Rabi que frequentavam em grupos o pátio do templo, às vezes pela manhã, mas quase sempre à tarde. Suas maneiras e procedimento não os diferenciavam de outros grupos similares. Às vezes, algum deles discorria sobre os milagres de seu rabi, sua promessa de ressuscitar e o cumprimento dessa promessa. Proferiam as suas próprias orações e, em regra, quem as recitava alto era um judeu de baixa estatura e barbado, de nome Simão Barjonas, que diziam ter sido discípulo do Rabi, e seu auxiliar, o corpulento Yohanan. Uma noite, vendo os discípulos na rua, Barnabé os acompanhou e, ao chegarem à moradia de Hilel, o aguadeiro, admirou-se da multidão que lá os esperava. Muitos já pertenciam à nova congregação e outros desejavam nela ingressar. Barnabé achava incrível terem os discípulos conquistado tantas almas no breve tempo decorrido desde o último Pentecostes, que fora a ocasião em que pela primeira vez os discípulos anunciaram o advento do Messias. Até uma certa distância da muralha de Davi notava-se um incessante movimento. Algumas mulheres preparavam ao ar livre e em fogões de tijolos a refeição coletiva dos discípulos.
Vários homens chegavam com grandes cestos de pães, outros traziam alimento de suas moradias paupérrimas, ao passo que outras ainda os coziam para o mesmo fim. As pessoas que Barnabé encontrou no espaço fronteiro à muralha eram as mais pobres da Cidade Baixa. Chegou a reconhecer aleijados que vira sentados às portas dos pátios do templo, de mãos estendidas para os transeuntes. Mas aqui e ali notou pessoas importantes das sinagogas dos judeus gregos, com vestiduras de pobres, ajudando os discípulos a preparar as mesas para a refeição comum. Lentamente, com certa dificuldade, Barnabé conseguiu aproximar-se da moradia de Hilel, o aguadeiro, onde viu as mulheres da comunidade. Uma delas era tratada com especial consideração pelos discípulos que não deixavam de saudá-la quando penetravam na sala. Era idosa e alquebrada de forças e estava sentada num colchão, amparada por outra mais nova. Seus cabelos eram grisalhos e tinha metade do rosto recoberto pelo véu de viúva. Barnabé viu Simão inclinar-se diante dela, chamando-lhe mãe, e em seguida os outros discípulos fizeram o mesmo, embora não fosse mãe deles, como Barnabé sabia, e sim a mãe do Rabi Messias. Seu rosto palidíssimo, semi-oculto pelo véu, exprimia não só a dor da perda de seu filho, como também a de todas as mães do mundo. Mantinha os lábios contraídos em singular expressão de sofrimento, e as veias azuis do pescoço formavam um rendilhado que atestava as angústias que sofrera por causa do filho. Mas nos profundos poços de seus olhos não transparecia cólera nem amargura, e sim a mais alta compreensão que gera o perdão e a compassividade. Ao encarar aquele semblante, Barnabé se sentiu profundamente abalado, como se ele transfundisse em sua alma uma poderosa torrente de purificação e de graça. O aspecto da mulher que amparava a mãe do Rabi era de quem envelhecera de súbito, pois, embora tivesse o rosto de uma jovem, apresentava os cabelos brancos como a penugem de uma pomba. Através do véu via-se-lhe a pele brilhante de um amarelo alabastrino, e na expressão de seus olhos havia doçura e piedade. Também a ela os discípulos tratavam com uma deferência especial. Naquelas duas mulheres existia algo de extraterrestre, que não era desta vida, pois a sua carne se transfigurara tanto que se diria que, em vez de duas mulheres vivas, eram duas almas sentadas e abraçadas. A grande sala, com seu terraço descoberto, estava escura e cheia de vultos sombrios. Nela não havia lâmpada acesa. Durante muito tempo reinou um silêncio tão grande que se ouvia a respiração das pessoas lá reunidas. Em seguida, Simão levantou-se, e a única coisa que se via de seu rosto submerso nas trevas eram os dois olhos brilhantes. E, erguendo os braços ao céu, proferiu a oração. Pai nosso que estás no céu, nós te louvamos e glorificamos. Mandaste-nos teu Messias para morrer pelos nossos pecados e nos despertaste para a vida conforme prometeste pelas bocas de teus profetas. Baixa neste momento sobre nós a tua graça e a tua bênção. Abre nossos corações para a tua verdade, para que o temor de ti resida em nós. Leva-nos para mais perto da tua presença. Faze-nos dignos de ver em nossas vidas a chegada do eleito e que teu reino comece desse dia por toda a eternidade. Amém. Amém, responderam os assistentes. Em seguida, Simão, erguendo os braços novamente, disse: Lembra-te, Senhor, da tua congregação. Livra-a do mal e torna-a perfeita em teu amor. Traze de todos os quatro ventos, reunindo-os no reino que lhes preparaste, os que se santificaram na tua crença. Hosana ao Deus de Davi.
Permite que sejam dos nossos os que se santificaram na crença de teu servo Yeshua e faze que os outros se santifiquem na mesma crença. Amém. Os que já pertenciam à congregação e eram chamados companheiros rodearam Simão, Yohanan, Jacó e os outros mensageiros. Quanto aos demais, conservaram-se à distância, e um dos últimos falou: Dize o que devemos fazer para sermos recebidos na tua santa congregação e para sermos salvos pelo Messias Yeshua, o Nazareno? Simão respondeu: Arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados vos sejam perdoados. Quando o Senhor fizer soar a hora de despertar, nos enviará Yeshua, o Messias, que já viveu entre nós. Voltai-vos, portanto, para o Messias que veio sacrificar-se por nós e purificar-nos de nossos pecados para nos tornar dignos do reino do céu. Em seguida, levantou-se Yohanan e disse: Não permitais que o ouro ou a prata pesem em vossas almas, quando transpuserdes o limiar do aprisco do Senhor. Não tenhais campos nem casas ou quaisquer outros bens terrenos, para que não se fechem para vós as portas do reino de Deus. Deixai fora vossos bens materiais e vossos pecados antes de baterdes a porta do reino do céu. Em seguida, Simão falou novamente: Não tenhais preocupações pelo dia de amanhã, porque o vosso Pai Celestial vos proverá. Foi o que o Messias nos ensinou quando se encontrava entre nós. Eu vendi uma casa e um campo que possuía e venho depositar a bolsa com o ouro aos pés dos discípulos, disse um homem baixo e corpulento com ricos trajes e um anel no dedo, aproximando-se do grupo dos discípulos. Não, meu filho, tu não tinhas casa nem campo. Nu saíste do ventre de tua mãe, e nu voltarás para o ventre da terra. E quando o Senhor te despertar para a ressurreição, não terás casa, nem campo, nem manto ou anel. Apenas comparecerás com tuas boas ações, e serão elas que te vestirão. Respondeu-lhe Simão. Eu não tenho casa nem campo e apenas trago comigo meus membros e meu corpo nus para depositá-los aos pés dos discípulos a fim de ser aceito na união do Messias, disse um homem alto, possante e seminu que pelo cinto de corda que trazia demonstrava ser um jornaleiro. Meu filho, o teu corpo e os teus membros não são teus. Tu os tomaste de empréstimo ao Criador de todos os mundos para a tua temporada na terra. Poderás tornar sadio o teu corpo depois de combalido pela idade ou pela moléstia? Poderás repor no teu corpo algum membro que tenha sido amputado? Nada é teu, tudo pertence ao Senhor do universo, disse Simão. Rabi, nada absolutamente possuo a não ser minha alma pecadora que deposito aos pés dos discípulos para que seja recebido no pacto do Messias, exclamou um mendigo aleijado que chegara de Gatinhas, amparado por outro aleijado. Meu filho, tu deste mais que os outros, pois deste aquilo que é teu. Pois nada é teu a não ser os teus pecados. E teus pecados são perdoados pela morte do Senhor. Estás purificado, meu filho, tua alma é uma oferenda que Deus aceitará, disse Simão, impondo as mãos na cabeça do mendigo. Deste modo, vinham todos, um a um, à presença dos discípulos, colocando a seus pés todos os bens mundanos que possuíam. Foi de 15 a 20 o número dos recebidos aquela noite na congregação, e todos eram filhos de Israel. Barnabé observou que, na maioria, os que vinham para ser batizados em nome do Messias eram pobres, e muitos dentre eles pedintes que frequentavam as portas dos pátios do templo. Alguns de Jerusalém, outros recém-chegados ali como peregrinos, e que, achando-se sem ocupação, se haviam juntado às fileiras dos mendigos. Mas eles não eram os únicos. Também vinham homens importantes, desejosos de se assegurarem uma parte na ressurreição que os discípulos pregavam. Aproximando-se dos recém-chegados,
Simão perguntou: acreditais com inteira fé que o Messias que Deus enviou como conforto e consolação a seu povo morreu pelos nossos pecados e que depois de 3 dias ressurgiu dos mortos? E que descerá nas nuvens do céu e se sentará à direita da suma potestade para julgar as tribos de Israel? E que restabelecerá o reino de Israel e purificará o mundo no reino do Onipotente? Os neófitos responderam em coro: acreditamos com inteira fé que tudo o que disseste com relação a Yeshua, o Nazareno, é a perfeita verdade. Em seguida, as mulheres da congregação fizeram adiantar-se as prosélitas que desejavam ser recebidas na nova fé. À frente das postulantes estava Susana, a mãe dos filhos de Zebedeu. As novas convertidas foram levadas à presença dos discípulos Simão e Yohanan. Algumas, que se achavam acompanhadas de seus maridos, haviam já renunciado os bens terrestres. Outras, viúvas, não traziam outra coisa a não ser o véu da viuvez. Perguntaram às mulheres se criam com inteira fé que Yeshua o Nazareno morrera pelos pecados da humanidade e ressurgira 3 dias depois de sua morte e viria julgar o mundo conforme as predições dos profetas. E depois que as prosélitas responderam afirmativamente, mandaram que acompanhassem as mulheres da congregação para serem batizadas no poço de Siloé. Os prosélitos masculinos também foram receber o batismo. Os filhos de Zebedeu e outros discípulos reuniram os recém-chegados para essa cerimônia. O poço de Siloé, naquela época do ano, quase que não passava de um buraco cheio de lama, em que os pés nus dos aguadeiros chapinhavam para tirar-lhe as últimas gotas de água. Os prosélitos foram conduzidos até ele, ficando os homens de um lado e as mulheres do outro. Com uma caneca, raspavam o fundo do poço, tirando água, e os discípulos repetiam estas palavras para os homens: em nome do Deus de Israel e Senhor dos exércitos, eu te batizo com o batismo de Yeshua, o Messias, e te recebo na santa congregação de seus crentes. Em seguida, despejava-se a água sobre o prosélito e os discípulos diziam: és feliz por seres julgado digno deste privilégio, e possamos nós, nos teus e em nossos dias e nos dias de todo Israel, ver o ancião de dias chegar nas nuvens do céu para começar o reino do Todo-Poderoso na terra. E os novos conversos respondiam: Amém! Sois nossos irmãos! Exclamavam os outros discípulos, abraçando os novos batizados. A mesma cerimônia foi praticada com as prosélitas pelas mulheres da congregação. Uma multidão de pessoas, na maioria residentes do bairro pobre, estava a observá-los ao redor do poço. Para elas não era novidade aquela cena, pois de muito que se usava em Jerusalém o batismo, que por isso já não atraía particular atenção. Também não era novidade verem os homens repousar ao pé da muralha depois de sofrerem a circuncisão. Quando todos voltaram para a habitação na muralha de Davi, os novos batizados foram recebidos pelos outros discípulos com uma bênção. Benditos sejam os que vêm em nome de Deus e de Yeshua o Nazareno. És nosso irmão em nosso Senhor, o Messias. És nossa irmã em nosso Senhor, o Messias. E assim, dizendo, os discípulos davam aos recém-vindos o beijo da fraternidade. No céu as estrelas brilhavam. As mulheres acenderam as lâmpadas de azeite e os discípulos, tanto os novos como os antigos, recitaram de pé, com as faces voltadas para o templo, o Shema da noite. Ouvi, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Depois da oração da noite, os discípulos se sentaram no chão de pedra, onde fora estendida uma comprida esteira que lhes servia de mesa. Não havia distinção entre os recém-batizados e os membros mais antigos da congregação, mas os discípulos principais se sentavam à cabeceira juntamente com Maria, a mãe do Rabi Messias,
que Maria Madalena e Susana conduziram para um escabelo baixo, sentando-se em seguida aos pés dela. As outras mulheres conservaram-se de pé junto à porta atrás da cortina, mas algumas tiveram a permissão de entrar porque traziam cestas e malgas com um alimento, inclusive azeitonas, hortaliças e leite azedo. Alguns dos fiéis se levantaram para servi-los. Colocaram as vasilhas com alimento na mesa e apresentaram os pães aos discípulos que estavam à cabeceira. Uma cabaça de vinho e um cálice foram também colocados em frente de Simão e Johanan. Simão se encarregou de dirigir a cerimônia. Erguendo os pães, exclamou com uma voz trêmula de unção: Quando o Rabi e nosso Senhor Yeshua, o príncipe Messias do Deus vivo, se encontrava entre nós, ensinou-nos a louvar assim nosso Pai Celestial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, agora e por todo sempre. Amém. E a congregação respondeu: Amém. Ele nos ensinou, além disso, continuou Simão, que a mesa em que participamos do alimento é um altar de Deus e que os que se acham sentados em torno dela são como os que trazem oferendas. Vinde, portanto, para transformarmos a mesa de nosso Senhor em um altar e apresentarmos a Deus como oferenda nosso pão cotidiano. Entre a expectativa silenciosa da congregação, Simão continuou: Nosso Senhor, o ungido de Jacó, quando se encontrava entre nós, costumava fazer assim: tomava o pão, partia-o em pequenos pedaços e o distribuía por nós todos, dizendo: Toma e come, este é o meu corpo. E tomando o cálice de vinho, o abençoava e no-lo dava, dizendo: Bebe deste vinho, pois é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado para o perdão de muitos. E nós conservamos esse costume que era o dele, e reunindo-nos à mesa partimos juntos o pão. Assim dizendo, Simão tomou o pão, dividiu-o em pequenos pedaços e os distribuiu proferindo as palavras: Assim como este pão provém do trigo semeado em muitas colinas, e reunidos os grãos se tornaram um pão único, também, ó nosso Pai Celeste, congregarás todos os teus filhos do mundo inteiro no teu reino, por intermédio de teu servo, o ungido de Israel, Yeshua ben David. Pois teu é o poder, teu é o reino, e tua é a glória. Amém. Os fiéis tomavam os fragmentos do pão e repetiam a bênção. Em seguida, Simão tomou o cálice, encheu-o com vinho da cabaça e, erguendo-o, disse: Este é o sangue da nova aliança, sangue que foi derramado pelos pecados de muitos. E, abençoando o vinho, bebeu um pouco dele e fez o cálice passar de mão em mão para os outros beberem também. Cada um dos companheiros erguia o cálice, repetia em silêncio a bênção e bebia um gole de vinho. Em seguida, fizeram o cálice passar para o outro lado da cortina e as mulheres igualmente beberam. Seguiu-se um intervalo de silêncio e depois Simão ergueu a malga de madeira que tinha à frente e, tirando 2 azeitonas, passou a vasilha para os outros, e o mesmo fez com os outros alimentos. Todos os discípulos seguiram o exemplo e então Simão disse: Nosso Rabi e Senhor, o ungido de Jacó, quando estava em carne entre nós, ensinou-nos que, quando nos achássemos sentados em torno à mesa a partir o pão, devíamos louvar e agradecer a Deus com cânticos de Davi. Façamos isso conforme ele nos ensinou. Outro discípulo falou: Cântico de Davi: O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Ele me levará para verdes pastos, entoou a congregação. Terminando o salmo, houve outro intervalo de silêncio. Em seguida, Simão disse: Nosso Rabi e Senhor, o ungido de Jacó, quando estava em carne conosco, ensinou-nos o seguinte: ao trazeres tua oferta para o altar, se te lembrares de que te desentendeste com teu irmão, deixa a tua oferenda e vai primeiro pedir-lhe perdão, para em seguida voltares para fazer teu sacrifício. E ensinou-nos ainda: tendes ouvido dizer que devemos amar nossos amigos e odiar nossos inimigos, mas eu vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, daquele que faz que o sol brilhe por igual sobre os bons e sobre os maus, e que manda sua chuva tanto para os justos como para os injustos. Oh, acreditai naqueles a quem foi concedido ouvir estas palavras de seus lábios santos. Acreditai nos olhos a que foi concedido contemplar o resplendor de seu semblante, bradou de um canto um judeu com um profundo suspiro. Ele ainda nos ensinou outras coisas, replicou Iohanan dentre os filhos de Zebedeu. Ao praticardes a caridade, não o façais ao som de trombetas, porque esse é o costume dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para receberem os louvores dos homens. Em verdade vos digo que esses já tiveram a sua recompensa. Mas quando fizerdes a caridade, não deixeis que vossa mão esquerda veja o que faz a vossa direita, para que a caridade seja feita em segredo, e vosso Pai, que vê tudo o que é secreto, vos dará a recompensa merecida. Outro discípulo ergueu a voz. Nosso Rabi, Senhor, o ungido de Jacó, nos ensinou: atentai no que digo, não penseis no alimento ou nas vestes que tereis para vossos corpos. Olhai os corvos que não cegam nem armazenam o trigo em celeiro, e, no entanto, nosso Pai Celeste os alimenta. E aos olhos dele valeis muito mais do que os corvos. Em seguida, outro falou, e depois outro e um terceiro. Nosso Pai Celeste dá o alimento até para os vermes da terra, dizem as Escrituras. Quem já proferiu palavras tão confortadoras? Em verdade, o reino do céu já está conosco. Estamos em seu limiar. Por que nos preocuparmos com alimentos e vestes? Pois Deus não veste cada folha das ervas dos campos? E alguém bradou exaltado de um canto: Desperta, desperta, ó desditosa filha de Sião, a luz já veio. E outra voz começou a recitar: Bendita a hora em que ele nasceu, bendito o ventre que o gerou, bendita a geração cujos olhos o viram, benditos os olhos que esperam a sua vinda. Quando ele abriu os lábios e proferiu palavras de bênção e paz. Oh, acreditai nos olhos a que foi dado vê-lo. As palavras de sua boca são de clemência e perdão para Israel. Feliz és tu, ó Israel, por te ter sido reservada essa mercê. Soando de todas as partes da sala, cresciam em número as vozes que proferiam esses louvores. Em pouco, essas vozes se tornaram em um cantochão compassado a repetirem muitas vezes aqueles louvores numa suprema comunhão da esperança dos judeus e a sondar as profundezas do mistério do Messias e do fim do mundo. E, à proporção que a exaltação alimentada pelo cantochão subia mais e mais, ao ritmo das vozes acrescentou-se o do balanço para diante e para trás dos corpos das pessoas ali sentadas no chão. Cerraram-se os olhos e os rostos voltaram-se para o alto, e as vozes compassadas repetiam: Feliz és tu, ó Israel, por te ter sido reservada essa mercê. Em dado momento, as vozes das mulheres começaram a dominar as masculinas, mas não proferiam palavras, soltavam agudos clamores, sibilando fragmentos de palavras como em turturinos de pombos. Em seguida, como se súbito tivesse visto alguém,
Simão estendeu os braços, exclamando: Vem, santo servo de Deus, ungido de Jacó, vem a esta congregação, senta-te à nossa mesa, parte o pão conosco, pois tu nos dás do teu pão, que é o teu corpo. Vem, ó ungido, e abençoa-nos e purifica-nos com a graça da tua presença. E outros, imitando-o, também estenderam os braços, clamando: Ó, vem! Ó, vem! Ó, vem! De repente, calaram todos, como em expectação, e a mulher alta e magra que estava sentada aos pés da mãe do Messias, a mulher chamada Miriam de Magdala, ou Maria Madalena, levantou-se e ergueu os braços de alabastro, dourados e transparentes à tênue claridade das lâmpadas e das estrelas, e alteou o delicado colo rendilhado de veias azuis, retesando-o como a corda de um arco ou de uma lira. Sua cabeça, a elevar-se mais e mais, parecia atingir as estrelas, e Miriam de Magdala exclamou: Rabenu, Rabenu, eu te vejo, eu te vejo. Como o instantâneo vibrar de uma harpa, de um grito de infante ou de um arrulho de pomba, aquele brado espalhou um frêmito na assembleia. E entre o estupor dos presentes ela continuou a gritar: Eu te vejo, meu Senhor. Os céus se abriram e vens descendo sobre uma nuvem ardente. A nuvem é toda de fogo e teu manto é alvo como a alva flama. E teu corpo é rubro como flama rubra. Ninguém pode encarar tua face porque ofusca como o sol. Estás a chegar cada vez mais perto. Eu te vejo, Senhor. Ó, derrama tua graça sobre a tua serva. E, dito isto, Miriam prostrou-se, mergulhando o rosto em seus brancos cabelos espalhados pelo chão. Ela foi a primeira a vê-lo. Miriam de Magdala, sussurraram os crentes. A visão de Miriam de Magdala foi como um toque de trombeta. Sua exaltação comunicou-se rápido aos assistentes e outras mulheres rojaram-se por terra, exclamando: Também o vejo, ei-lo descendo do céu num trono resplandecente puxado por 4 leões alados. Seus pés nus já pisam na soleira da terra e sua cabeça ainda está no céu. Vem vestido com um manto de chamas. A exaltação das mulheres estendeu-se aos homens. O primeiro a manifestá-la foi Yohanan. Saiu-lhe do peito um estertor semelhante ao surdo reboo de um trovão, e em seguida ouviram-lhe as palavras como um estridente toque de buzina. 7 candelabros de ouro estão acesos. Um livro de fogo estendeu-se no espaço. Há 7 selos nesse livro. Ouço um toque de trombetas e a voz chorosa de um anjo a falar. Quem abrirá o livro selado? Vede como vão aparecendo as letras de fogo, por si mesmas alinham-se entre o céu e a terra. Agora as leio perfeitamente, desde o Aleph até o Tav, primeira e última letra do alfabeto hebraico. E eu vejo uma espada flamante suspensa no céu sobre a estrela de Edom. Santo, santo, santo. Em seguida, saíram outras palavras da boca de Yohanan. Pareciam aramaicas, mas ninguém lhes entendeu a significação. Então Simão Bar-Jonas prostrou-se por terra e, erguendo os braços, exclamou: Rendo-te graças e bênçãos, ó ungido de Jacó, por teres vindo até a nossa mesa e derramado tua glória sobre tua santa congregação. Quando Barnabé saía daquele lugar, viu em frente da antiga muralha um grupo de homens e mulheres daquele bairro pobre. Alguns iam com vasilhas em busca de água, mas, por terem chegado demasiado tarde, nada mais encontraram no poço. E também cameleiros, artífices, tecelões e tintureiros. Todos escutavam atentos os gritos e cânticos que saíam da muralha de Davi. As mulheres tinham filhos pequenos nos braços ou agarrados a seus aventais,
e, comprimindo-se para chegarem perto do abrigo dos discípulos, gritavam: Deixai-nos entrar também, deixai-nos aproximar dos santos para que imponham as mãos em nossos filhos e os abençoem.